Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre Git Flow. O nome dessa apresentação é Simplificando o gerenciamento de fluxo de trabalho com o Git. O Git Flow ele é uma estratégia de gerenciamento de fluxo de trabalho que ajuda as equipes a colaborar com eficiência em projetos Git. Ele simplifica o processo de desenvolvimento ao mesmo tempo em que aumenta a qualidade e a estabilidade do código. Recentemente nós tivemos uma aula sobre Git, né? Explicamos o porquê utilizar o Git, explicamos um pouco sobre os conceitos, como é que a gente executa alguns comandos, qual é a finalidade. Então, assim, depois que a gente conhece o Git, né? Se a gente já quiser ali começar a trabalhar nos projetos pessoais, a gente consegue sem muita dificuldade, é até relativamente simples. Porém, a gente vai evoluindo no nosso dia a dia de trabalho e os projetos vão ficando cada vez mais complexos. E quando a gente está numa empresa trabalhando com mais pessoas ou precisa trabalhar remotamente, a gente acaba se deparando com novos problemas, né? E você manter apenas uma branch ou então você não ter um fluxo bem definido de trabalho pode causar uma série de problemas, como conflitos, né? Conflitos no seu repositório, perda de código, bagunça, né? E acredite, até conflitos, né? Até conflitos na empresa, porque o código, quando se trata de um projeto de desenvolvimento, é algo muito sério e importante, né? E vou até dar um exemplo para vocês. No ano passado, eu trabalhei em um projeto onde tinha algumas pessoas que estavam começando a trabalhar com Git, não tinham muita experiência. E semanalmente a equipe tinha conflitos e problemas por conta dessa falta de experiência e falta de um fluxo, né, definido para trabalhar com Git. Então, de tanto haver conflitos, houveram 2 semanas que eu estive fora e houve uma discussão tão acalorada que uma das pessoas resolveu sair do projeto e quem ficou no projeto ficou até com medo de trabalhar com Git. E tudo isso porque as pessoas lá não conheciam esse fluxo, não sabiam que existe um fluxo já bem definido, validado pelo mercado. Então é sobre isso que nós vamos abordar, tá? Como é que se trabalha com o Git Flow, e talvez seja o fluxo de trabalho dos mais usados e mais sugeridos. Basicamente, o Git Flow ele vai dar uma série de diretrizes sobre tipos de branches e fluxos, né, de trabalho que a gente deve seguir. Então, ele inicialmente tem 2 branches principais. Uma delas é a Master e outra delas é a Develop. A branch Master ela é utilizada para armazenar o código estável, enquanto a branch Develop é utilizada para desenvolver os novos recursos. Então, para quem já está acompanhando nossas aulas, sabe que a gente inicialmente mostra essa parte mais teórica e depois a gente entra na parte mesmo do código, faz alguns exemplos. Então, a gente vai ter isso aqui também hoje, tá? Então, assim, o Git Flow ele tem nessa definição de branches. E isso também não impede que a gente faça algumas alterações de nomenclatura. Por exemplo, em vez de utilizar master, eu poderia usar main. Em vez de usar develop, eu poderia utilizar dev. Eu sugiro utilizar pelo menos, até você ter uma boa experiência, os branches com a nomenclatura padrão do Git Flow. E isso é até interessante porque quando você vai para uma empresa, a chance é que você esteja mais próximo do que outras empresas já estão utilizando, né? Então, sugiro usar a nomenclatura padrão que vai ajudar bastante, tá? Então, primeiro entendimento, um fluxo, né? Trabalhando com Git Flow, ele vai ter inicialmente essas 2 branches. A gente nunca desenvolve diretamente na master e nem na develop.
Então a gente cria inicialmente a master, a develop vai ser uma cópia da master, né? E a gente vai começar, após a develop, a criação das feature branches. As feature branches, elas são branches, né, temporárias, que elas vão servir para desenvolver novos recursos. É criada uma nova branch a partir da branch develop, e a branch é nomeada com o nome do recurso e é utilizada para desenvolver e testar. Então, toda feature branch ela vai ter esse padrão, ela vai se escrever da seguinte forma: feature barra e o contexto ou funcionalidade que você está desenvolvendo, né? Ela vai ser uma cópia da develop. E o interessante é que você trabalha com segurança, né? Então você não vai, você pode trabalhar tranquilo, né? Sabendo que você não está afetando o código estável do seu projeto. E posteriormente, quando você vai finalizando a sua funcionalidade, você pode executar o processo de pull request, que a gente também vai dar uma olhadinha aqui como é que funciona. Após o seu código, a sua nova feature ter sido aprovada, essa feature, essa branch, ela já pode ser descartada, tá? Então a ideia é que as feature branches elas sejam features temporárias. Bug fix, né? Bug fix é um outro tipo de branch que é criada quando um problema não é crítico, é encontrado, quando um problema não crítico é encontrado em uma versão lançada, é possível corrigi-lo utilizando o fluxo de bug fix. A criação de uma branch bug fix ocorre a partir da branch develop. Então, ela segue um fluxo parecido com uma feature branch, porém a finalidade dela é apenas corrigir bugs. Então, a nomenclatura do branch seria bug fix barra e você faz referência ao bug, né, que você está corrigindo e, enfim, já vai até ficar mais fácil visualmente identificar ao que aquelas branches elas vão se referir. A gente tem outro tipo de branch para correção de bugs que ela tem uma característica diferente. Se os bugs ou problemas de segurança são encontrados na branch master, é criada uma nova branch de correção a partir da branch master. A correção é feita na branch e em seguida é mesclada na branch master e na develop. Então essa aqui já tem um fluxo diferente. Nós observamos que tanto a feature branch quanto a bug fix elas saem da develop. A hotfix, como ela já tem a criticidade do bug ou da falha de segurança ela é maior, a ideia é que ela pegue, né, o ponto, né, atual da master, você faça a correção e já mande para a master, né, porque você precisa o mais rápido possível liberar essa correção. E aí, depois que você faz essa correção, você já atualiza automaticamente a develop e a master com essa correção, tá? Então entenda que a hotfix é aquela correção urgente e crítica que precisa de uma atenção muito especial. Releases. Quando os recursos estão prontos para serem lançados, eles são mesclados na branch de lançamento. Essa branch é usada para testar e corrigir problemas de última hora antes de lançar a nova versão. Então, pessoal, a gente, quando está desenvolvendo o nosso projeto, né, a gente tem uma expectativa de um conjunto de funcionalidades que vão ser lançados em uma determinada versão. A gente pode chamar isso de release, né? Então, a ideia é que ao você chegar nesse estado, aquele é um marco importante no seu projeto. Então a gente cria uma tag, né? A gente define aquela versão, né, especificamente,
Muitas vezes a gente vai colocar ali uma versão utilizando uma numeração que vai ter um significado, né? Então isso é o que a gente chama de release. É um marco importante no desenvolvimento do seu sistema que vai ficar registrado e a gente vai ter uma ideia a partir de que commit aquela release foi lançada, tá bom? E aqui a gente tem uma breve ilustração, é possível encontrar várias ilustrações como essa, mostrando cenários diferentes, até ajuda a entender graficamente esse fluxo do Git Flow. Então a gente pode observar aqui, ó, que a gente tem a Branch Master. E aí, da Branch Master, você tem aqui, ó, uma setinha mostrando que foi criada aqui uma cópia, né, para Develop. E da Develop, você vê a criação de um outro branch. Cada linha dessa é um branch, tá? Eles são paralelos, observe. E aí bem aqui a gente vê a criação de uma nova feature. Então, ocorre um commit, e você vê que depois vai ser feito um merge com a Develop. Isso ocorre via pull request. Feito isso, em algum momento se cria uma release e depois isso vai para Branch Master. Outro exemplo que a gente pode ver foi o que nós falamos sobre hotfix, né? Então, estava aqui na master, ocorreu uma falha grave, então a hotfix ela é criada, corrigida e já é mandado para a master e para develop. Então, é um processo mais urgente e crítico, né? Então, essa é uma ilustração bem interessante, significativa. E eu queria também abrir um parênteses aqui para falar algumas coisas do mercado, das situações que eu já enfrentei, que é o seguinte. Primeiro, esse fluxo, eu falei para vocês um pouquinho atrás do problema, né, que eu me deparei na empresa. Então, nesse momento que houve esse conflito e eu voltei para o projeto, né, depois de 2 semanas, eu fiz uma reunião, me propus a ensinar como é que a gente trabalha com o Git Flow e instantaneamente, a partir daquele treinamento, a gente não teve mais problemas com o fluxo de trabalho com o Git, simplesmente aplicando esse método, tá? Então, o interessante é que, por mais que seja uma ferramenta legal de trabalho, às vezes a gente encontra resistência, né? Às vezes as pessoas acham difícil, né? Acham que vou fazer aqui do meu jeito porque é mais fácil, né? E eu acredito que assim, a tecnologia ela não vem para dificultar, ela vem para resolver o problema, né? Então a gente aplicando a metodologia como essa, a gente consegue facilitar o nosso trabalho e evitar problemas maiores, né? Então vamos lá. Vou criar aqui agora um projeto exemplo, tá? Onde a gente pode aplicar esses conceitos. Vamos lá. Vou aumentar aqui o zoom para nós vermos melhor o projeto. Então esse projeto é um projeto novo, é uma pasta vazia, não temos nada, e eu vou inicializar o projeto. Git init. Vou adicionar um único arquivo. Então temos um arquivo. Se eu der agora um git status, eu vou observar que ele está reconhecendo esse novo arquivo, então eu vou dar o nosso commit inicial do projeto. Pronto. Então, temos um novo projeto, um repositório, nós temos o primeiro commit. Então, seguindo o que a gente viu no slide, a gente precisa agora criar um branch develop. Então, olha só, nós agora temos dois branches, né?
duas branches, a master e a develop, que é o que o nosso projeto está agora, está nessa branch. E observa que eles são o mesmo commit, então é uma cópia. Beleza. Vamos supor agora que eu quero desenvolver uma nova feature. Então, git. Lembra que eu tenho a branch master, a develop é uma cópia da master e as features são uma cópia da develop. Beleza? Então vamos lá. Git checkout -b feature test. Feature test, apenas um exemplo para vocês verem como a gente criaria uma feature branch. Então, olha só, entenda esse feature barra como uma espécie de namespace, né? Isso caracteriza, né, a sua feature branch. E aqui seria o contexto, beleza? Então, vou agora fazer uma mudança, vou criar um segundo arquivo. E teste2, txt, pronto. Teste2. Então, vou agora dar um commit. Segundo arquivo criado. Pronto. Então, git log. Então, olha só. Executei meu commit. Se eu der agora um git branch -v, o que nós observamos? Eu tenho a master, a develop, que é uma cópia da master, e a feature de teste agora está num outro momento na história. Beleza? Então, como é que eu faço agora para juntar a minha feature para o branch develop? Eu vou criar aqui um repositório, exemplo, tá? Apenas para fins de entendimento. Então, projeto aula git flow. Vou criar aqui uma descrição. Apenas um projeto temporário fazendo para aprender git flow. Vou criar um repositório privado. E agora eu vou adicionar nesse nosso projeto local essa origem, tá? Então, adicionei essa origem. Agora o nosso projeto local está apontando para esse projeto aí, que está no GitHub. Então eu vou dar um git push agora para... Aliás, vamos fazer por partes, né? Vamos voltar para master, porque esse projeto ainda não tem nenhum código. Master. Vou dar um git push. Git push origem master. Então, agora o nosso projeto já recebeu a branch master, que vai ser a branch estável do nosso projeto. Só um instante, está carregando aqui o projeto. Está um pouquinho lento. Pronto, deu certo. Branch master, está aqui um commit. Agora eu vou mandar a branch develop. Git push origem develop. Pronto, agora se eu atualizar aqui, nós vamos observar que a branch develop também está aqui. E agora eu vou mandar para lá a nossa feature. Mandei. Pronto, nossa feature agora está lá. Vamos ver qual é o status dela. Então ela está diferente, né? Ela está um commit à frente das outras. O que eu devo fazer agora? Então, no fluxo de trabalho no dia a dia, nas empresas, a gente vai passar por uma avaliação do código. Vamos ver se o que você fez está ok, antes de aprovar e fazer um merge com a nossa branch develop e master. Então, eu vou chegar aqui, ó, pull request, new pull request. Então, eu vou dizer para qual feature, aliás, para qual branch eu quero fazer a solicitação de pull request. Então, eu quero mandar. Eu nunca vou mandar diretamente para master. O código só vai para master depois que ele tiver sido testado, homologado, tá tudo ok. Então, o código estágio
o código estável final, ele vai ser uma pull request da developer para master. Mas isso vai ser um processo, né? Primeiro a gente manda para developer. Eu vou criar aqui, ó, a minha pull request. Então ele já pegou aqui a mensagem do meu commit. Eu posso adicionar alguma mensagem a mais. Uma descrição importante. Isso aqui é apenas um teste, tá? Criei. Então, essa pull request foi aberta, né? Ela pode ser rejeitada. Alguém que vai estar responsável pela validação do código, ela vai conseguir avaliar aqui o commit, o que foi feito. Ela pode adicionar comentários. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, eu posso chegar aqui e adicionar um comentário, ó. Adicionar um comentário qualquer e solicitando que o desenvolvedor faça um ajuste, não está legal, tem um problema naquela parte. Então, isso vai garantir uma qualidade do código. Aí, a partir do momento que ela foi validado, vai ocorrer o merge, né? Vai ser aceito. Pronto, foi aceito. Como a pull request tinha sido feita para develop, ela foi aceita. Agora, se a gente for dar uma olhadinha, a nossa develop, ela foi atualizada. Vamos dar uma olhadinha, ó. Já recebeu o código, né? O que nós fazemos agora? Eu poderia chegar na minha develop, dar um git pull e eu vou receber aqui a atualização. Então agora as próximas feature branches que eu vou criar vai ser a partir da develop atualizada. Então é sempre importante fazer esse fluxo, né? Você manda por request e aí você já fica sempre tentando baixar, ver se tem atualização para garantir que a próxima feature branch você vai estar começando do momento certo, beleza? Então agora eu posso destruir, ó, eu posso destruir essa nossa feature branch, porque ela é desnecessária. O código que foi feito nela já foi mergeado com a develop. Eu vou chegar aqui, ó, git branch -d, opa, ia fazendo uma besteira. Git branch -d, feature test. Foi deletado. Git push origin feature test. Então, olha só, esse comando ele vai fazer o seguinte, ó, eu deletei ela localmente. Localmente, se a gente for testar aqui, ó, ela já não existe mais. Eu excluí com esse comando, tá? Como é que eu faço para a partir da minha máquina local eu destruir essa branch que não faz mais sentido lá no nosso GitHub? Eu dou um git push origin feature test. Olha só. Então ela foi deletada do GitHub. Então se eu atualizar aqui agora, olha que interessante, ó, ela não existe mais. Então, eu acredito que você já deve ter trabalhado em alguns projetos que com o passar do tempo, várias branches ficam aqui como um lixo, né? Já foram mergeadas e com o tempo você não sabe mais nem se ela é importante ou se não é. Então, o ideal é que você vá excluindo, né, para não gerar lixo, né? Eu não vou fazer aqui todos os fluxos, eu acho que o conceito principal já deve ter ficado claro, mas eu vou agora para uma dica muito importante. Vocês viram que apesar de ser um fluxo legal, interessante, existe uma certa complexidade no processo, porque você tem que criar várias branches, você tem que destruir, aí tem que destruir depois a branch local, destruir a branch no GitHub. Então existe um processo que você leva um tempo para se adaptar, né? E, inclusive para algumas pessoas pode ser até impeditivo essa complexidade. Então, para resolver essa questão, existe um plugin que você pode instalar na sua máquina e, cara, vai facilitar imensamente o processo para você. E esse plugin, eu vou até abrir aqui numa outra aba para mostrar para vocês. Olha que interessante. Ele, na própria página, ele explica como você instala, né? No meu caso, eu estou usando uma máquina Linux com WSL. Então, basta você escrever esse comando, apt-get install git flow.
Você pode utilizar esse processo para o Windows, esse processo para o Mac. E aí, ó, ele mostra todo o processo graficamente, como é que você pode fazer. Então, você começa no seu projeto dando um git init, aliás, git flow init. E ele vai inicializar o seu projeto Git, tá? Depois ele mostra o processo de criação de uma feature. Ele mostra que a feature, ela sai da develop. Depois ele explica como é que você faz a finalização da feature, né? Porque a ideia depois é que seja mergeado com develop. Depois ele mostra que existe um comando que ela publica no GitHub, no servidor externo, a sua feature. Tem outro comando que já baixa. E aí ele explica como é que você cria um release. Então ele vai dando todas as situações aqui graficamente, muito bonito essa ideia. Facilita muito o entendimento. É uma aula ao mesmo tempo que ele te mostra como utiliza o plugin, né? E aqui os comandos básicos, beleza? Então assim, esse plugin é incrível. Depois que você... No começo você pode achar, mas tem comandos a mais e tal, já tem que entender o Git. Mas cara, esse aqui vai facilitar a sua vida demais. Então, vamos entender como é que a gente agora inicia o fluxo desse plugin aqui no projeto. Eu já tenho esse plugin instalado, então se eu digitar aqui git flow, observa que ele já vai me dar alguns comandos, tá? Então, eu vou inicializar esse projeto. Vocês viram criando esse projeto, ele ainda não foi inicializado, ele foi inicializado como Git, mas não como um projeto que utiliza esse plugin do Git Flow. Então, vamos lá. Git flow init. Primeiro de tudo, ele vai perguntar qual vai ser a sua branch principal, aonde vai ficar as suas releases e seu código estável. Ele já, por padrão, ele já vai saber que é a master. Então ele já vem pré-selecionado, você não altera, tá? Você só dá um enter. Depois ele vai perguntar quais são as branches que vão ser utilizadas para desenvolvimento, qual é a branch que é utilizada para fluxo de desenvolvimento das novas releases, beleza? Então, você só dá um enter na develop. Se ela não existir, pode ser que você tenha que escrever aqui develop, ou então ele já vai te sugerir, tá bom? E aí ele vai começar a criar aqui vários namespaces para cada contexto. Então, para features, ele pode utilizar features, você poderia alterar, não sugiro alterar, utiliza o padrão mais utilizado. Então, feature barra. Para bug fix, da mesma forma. E assim por diante. Só ir dando enter, 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 enter. Então, ele está explicando o que aqui, ó? Que ele vai registrar essas informações nos hooks do Git. Então, internamente, todo o projeto Git, ele tem uma pastazinha oculta aqui, ó, chamado .git. É dentro dessa pastazinha que ele vai guardar as referências do fluxo de versionamento do seu projeto. E dentro tem uma pastazinha de hooks, onde ele tem alguns processos automatizados, que você pode automatizar, que você pode trabalhar com os hooks do Git, né, para fazer algumas coisas interessantes. E ele utiliza isso na hora de trabalhar aqui com o fluxo do Git Flow, beleza? Feito isso, inicializando o nosso projeto com esse plugin, a gente já passa a ter aqui esse novo recurso, onde você agora, para inicializar uma nova feature, você bota aqui, ó, Git Flow Feature Start. E agora eu só preciso botar o nome da minha feature. Vamos botar aqui, exemplo. Dou um enter. Olha só o que aconteceu, ó. Ele está dando aqui para mim um resumo do que ele fez. Ele disse que ele agora criou uma nova branch. Ele fez isso para a gente, baseado na develop. E ele alterou automaticamente para que a gente agora tivesse com essa branch ativada. E ele está só explicando aqui que quando você finalizar, você dê o comando finish em cima dessa branch. Então, olha só que interessante, ó. Eu vou criar agora um terceiro arquivo, pi test3txt. Esse é o terceiro arquivo. Salvei, git add para adicionar esse arquivo para comitar, git commit -m. Esse é
um novo arquivo. Pessoal, essas mensagens aqui estão inadequadas num projeto sério. Você não deve colocar mensagens assim sem muito significado, mas aqui é só para a gente exemplificar, beleza? Então, olha só, git log, então tá ali o nosso último commit. O que eu faço agora seguindo agora esse plugin? Eu posso dar um git flow feature publish. Ele basicamente ele vai dar um push dessa feature para o nosso GitHub. Então, se eu atualizar aqui agora, vocês vão ver que eu tenho uma nova feature, beleza? E aí eu sigo o mesmo fluxo. Vou chegar aqui, em algum momento vou criar uma nova pull request. Então, vou dizer que eu vou dar feature exemplo para develop. Nunca se esqueça, né? E mande direto para master, tá bom? Então, beleza, criar minha pull request, então, faço qualquer coisa. Alguém vai chegar aqui depois, vai aceitar, vai fazer o merge com a develop em algum momento, depois de avaliar o código. Então, posso chegar aqui na develop, ó, e atualizar. Atualizamos, então o nosso arquivo tree já está aqui. O que acontece agora? Essa branch feature exemplo, ela ficou agora desnecessária, porque a finalidade dela acabou aqui. Então ele me dá agora um comando, olha agora o quanto esse plugin vai facilitar a nossa vida. Git flow feature finish. Eu não preciso botar feature barra exemplo, só preciso botar exemplo, beleza? Porque ele já sabe que é uma feature, então ele mesmo se encarrega de entender, né, que é feature barra exemplo. Então quando eu der um enter, olha só o que ele fez. Ele está dizendo que ele excluiu, né, lá do GitHub essa feature, ela não existe mais lá. E ele está dizendo que deletou localmente essa feature. Então ele se preocupa, ele deletou tanto localmente quanto lá no GitHub, olha só. Então o plugin ele faz uma parte do processo que é complexa, né, facilitando a nossa vida e a implantação do Git Flow. Então, da mesma forma, eu posso criar aqui, eu não vou fazer todo o processo, mas eu vou mostrar como é que a gente cria agora uma feature, aliás, uma branch, uma bug fix, beleza? Git Flow, bug fix, mesma coisa, start, correção, exemplo. Por exemplo, eu não tenho, enfim, vamos lá, correção, exemplo. Então, olha só, bug fix, correção, exemplo. Então, observem que a gente vai trabalhar com essas nomenclaturas de branches. Isso vai ficar mais claro no que a gente está trabalhando, vai ficar mais específico, vai facilitar o processo, beleza? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Eu acho que ficou claro o quanto esse plugin facilita para a gente. E aí, pessoal, aqui no final do slide que eu vou disponibilizar, basta você fazer parte das nossas redes e você vai perceber que toda aula dessa eu tanto publico no YouTube como eu vou fornecer o slide para você ter um material de consulta para facilitar a sua vida. E a gente tem aqui uma referência importante, coloquei o link no site que tem várias ferramentas interessantes, Bitbucket, Trello, essa empresa Atlassian, né? E essa outra empresa também que tem alguns plugins interessantes, ferramentas para você trabalhar com GitKraken, e ela também fala sobre o Git Flow. Então você vai observar que grandes empresas sugerem a utilização desse método. E algumas pessoas podem chegar e dizer assim, Alessandro, mas eu acho que eu vou criar o meu próprio método, um método mais simplificado, né? Eu acho que vai ser melhor para mim. E eu vou lhe dar a minha visão, né?
Se você criar seu próprio método, não necessariamente ele vai atender aos problemas principais, né? Quando a sua equipe começa a crescer. E você vai se preocupar em ter que treinar, explicar o seu método. Se uma pessoa chegar na sua empresa, muito provavelmente ela não vai conhecer o seu método, né? Se você utiliza um método já validado, já usado largamente no mercado, a chance é que esse cara chegue e já saiba. E se ele não souber, a documentação já está na internet. Então você facilita o seu próprio processo, né? Então pondere essa questão antes de você pensar em criar o seu próprio método e talvez seja mais interessante utilizar algo que já está funcionando. Beleza, pessoal? Então fica por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante que você faça parte dos nossos grupos para você não perder essas informações, para você saber quando vão ter as próximas aulas, para você participar das discussões, fazer perguntas. E se você chegou até aqui, não deixa de curtir, compartilhar esse material, porque da mesma forma que ele pode estar sendo útil para você, ele vai ser útil para outras pessoas e apoia o nosso projeto, faz com que as ferramentas entreguem esse material para mais pessoas. E é isso, pessoal. Agradeço a sua presença e até a próxima aula.